curiosidade, assombro, horror, miséria. Foi assim, com muitas exclamações, que o jornal carioca Gazeta de Notícias anunciou a primeira exibição pública das únicas fotos conhecidas da Guerra de Canudos. O fotógrafo baiano Flávio de Barros, autor das imagens, viajou de Salvador especialmente para a ocasião. A sessão foi realizada em um salão elegante no centro do Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1898. O anúncio prometia projeções em tamanho natural da fuzilaria contra os inimigos e do verdadeiro e fiel retrato do fanático conselheiro. A entrada custava R$1.000 e, caso algum leitor pensasse em levar os filhos para ver os registros do massacre, o jornal avisava: crianças nada pagam. Pouco se sabe sobre a repercussão das fotos, até que em 1902, Euclides da Cunha incluiu 3 delas em Os Sertões. Foi a primeira vez que as imagens de Barros foram publicadas. Desde então, elas se tornaram a face de Canudos na memória nacional e moldaram a forma como muitos brasileiros olham para o sertão e os sertanejos até hoje. Um misto de curiosidade, assombro, horror, miséria. Mas como Flávio de Barros chegou a ser o único fotógrafo em Canudos? E como as gerações seguintes de fotógrafos buscaram outros olhares sobre a região? Esse é o podcast Sertões, Histórias de Canudos. Eu sou Guilherme Freitas. Sou Sérgio Burghi, coordenador de fotografia do IMS. Eu sou Evandro Teixeira, fotógrafo. Meu nome é Maureen Bezilian, fotógrafa. Episódio 3, Visões do Sertão. Se você só conhece uma foto da Guerra de Canudos, provavelmente é essa. A imagem mostra centenas de pessoas sentadas na terra. São mulheres e crianças, na maioria, algumas enroladas em trapos, outras nuas, com expressões de dor, desespero e cansaço. Ao fundo, de pé, uma fileira de homens fardados observa a cena. Flávio de Barros deu a essa foto o título 400 jagunços prisioneiros. Euclides, em Os Sertões, mudou o nome para As Prisioneiras. Reforçava, assim, a brutalidade do massacre que aconteceria a seguir. A imagem é uma das 70 fotos conhecidas de Barros. Elas foram recuperadas digitalmente pelo Instituto Moreira Salles em 2002. Os originais estão em 3 álbuns mantidos hoje no Museu da República, no Rio, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em Salvador, e na Casa de Cultura Euclides da Cunha, em São José do Rio Pardo. Eu conversei com o coordenador de fotografia do IMS, Sérgio Burghi, sobre a importância da obra de Flávio de Barros, e dessa foto em particular. Esse é um registro extremamente importante porque ele representa, na verdade, um momento efetivo de fotojornalismo, né, dentre esse pequeno conjunto de imagens produzidas por Flávio de Barros. Fotojornalismo no sentido de que essa é a rendição, entre aspas, né, quer dizer, um momento em que, após a morte de Conselheiro, você tem uma negociação para que homens, mulheres, doentes, né, homens doentes, mulheres, crianças, idosos, né, eles se rendem, eles deixam o arraial, que naquele momento está sob ação de snipers que não permitem com que haja coleta, né, da pouca água existente, eles estão sob um fogo permanente, e é uma estratégia, na verdade, de luta, na medida em que permanecem ainda em Canudos os últimos cerca de 40 combatentes, né? Então essa aparente rendição funcionou também como uma estratégia para que os que permaneceram lá até o final pudessem resistir de forma mais efetiva, né? E Euclides descreve esse momento, né? A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene na frente o Beatinho, teso o torso desfibrado, olhos presos no chão e com o passo cadente e tardo, exercitado desde muito nas lentas procissões que compartilha. O longo cajado oscilava-lhe a mão direita isocronamente, feito enorme batuta, compassando a marcha verdadeiramente fúnebre. A um de fundo, a fila extensa, tracejando ondulada curva pelo pendor da colina, seguia em direção do acampamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna e acumulando-se 100 metros adiante em repugnante congere de corpos repulsivos em andrajos. Os combatentes contemplavam-nos entristecidos, surpreendiam-se, comoviam-se.
O arraial in extremis punha-lhes adiante. Naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante 3 meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros. A vitória tão longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo, envergonhava. Era, com efeito, contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento daquela caqueirada humana. Do mesmo passo, agulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos num longo enxurro de carcaças e molambos. Nenhum rosto viril, nenhum braço capaz de suspender uma arma, nenhum peito resfolegante de campeador domado. Mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos afastados pelos braços passando, crianças, sem número de crianças, velhos, sem número de velhos, raros homens, enfermos opelados, faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. Via-se então pela primeira vez em globo a população de Canudos. E Flávio de Barros pega a sua câmera, vai ao local e faz esse registro. Então esse registro ele não é encenado, ele é um registro nesse sentido de um autêntico registro jornalístico. Ele talvez inaugura, e é uma das imagens inaugurais do fotojornalismo brasileiro nesse aspecto. E é um registro de extrema força, porque você consegue ver nas faces de todas as pessoas o sofrimento, né? Quer dizer, de alguma maneira, efetiva quase que tortura de um cerco prolongado, né? Flávio de Barros é um dos personagens mais misteriosos da Guerra de Canudos. Sabe-se que ele tinha um estúdio de fotografia em Salvador e, em agosto de 1897, juntou-se às tropas da 4ª Expedição. No final do século XIX, os jornais brasileiros ainda não tinham tecnologia para publicar fotos, por isso nenhum enviou fotógrafos a Canudos. Euclides levou uma câmera portátil, mas se chegou a fazer imagens, elas se perderam. A documentação visual coube então a um dos lados do conflito, o Exército. O encarregado seria o fotógrafo e militar Juan Gutiérrez, que havia fotografado a revolta da Armada no Rio em 1894. Ele chegou a Canudos em abril de 1897, mas morreu em combate, em junho. Foi substituído por Barros, que encontrou a guerra nos momentos finais. A maior parte das fotos de Barros mostra as tropas com a pose altiva de quem sabe estar perto da vitória. Há até uma encenação de combate e o retrato de um canudense, ambos feitos na segurança do acampamento militar. As imagens ganham força quando a lente de Barros se volta para Canudos. Um panorama tomado de longe revela o deserto que rodeava o arraial. Uma incursão ao local depois da rendição capta as moradias simples, as igrejas em ruínas e os cadáveres pelo chão. Quando o corpo do conselheiro é exumado, é Barros quem registra o fim do temido inimigo. Esse conjunto de imagens assombrou a fotografia brasileira ao longo do século seguinte. A edição dos Cadernos de Fotografia Brasileira dedicada a Canudos, que o IMS publicou em 2002, reúne, além de Barros, dezenas de fotógrafos, como Pierre Verger, Walter Firmo, Claude Santos e Cristiano Mascaro. Desde Canudos, o sertão nunca deixou de atrair nossos fotógrafos. Seguramente essa é uma imagem que construiu uma parte do imaginário sobre a questão nordestina, sobre a questão do agreste, sobre a questão, né, quer dizer, de toda
as questões associadas à seca, as populações, né, submetidas a essa condição de absoluta sobrevivência, total desassistência. Então, essa imagem, ela, de fato, se a gente pensa posteriormente em Pierre Verger, retomando os moradores de Canudos, né, fazendo uma matéria no Cruzeiro onde ele fotografa sobreviventes de Canudos, eventualmente, né, algumas das crianças nessa imagem poderiam, por idade, ser os sobreviventes que Pierre Verger fotografa nos anos 50, quer dizer, portanto, quer dizer, não estou afirmando aqui que todos foram necessariamente dizimados, mas houve um massacre aqui após essa imagem. Mas, de qualquer maneira, esse fato, né, de um retorno aos indivíduos que viveram Canudos em 1950 revela nas imagens de Verger uma proximidade muito grande entre os rostos retratados nessa imagem de Flávio de Barros. E aqui você percebe a permanência, né, das condições sociais do país. A fotografia tem um pouco essa virtude de fazer uma ponte entre um passado que é muito recente, do século XIX, com o presente, e onde, pela imagem, você consegue, pelos rostos, pelas expressões, pela indumentária, quer dizer, apesar de todas as transformações por que passa o país, você percebe sinais evidentes de que contradições do passado permanecem até hoje. Tem toda uma geração de fotógrafos que vai buscar no Nordeste, de alguma maneira, a visualização das contradições mais profundas do país. Quer dizer, quando eu digo no Nordeste, eu não estou generalizando, mas eu estou querendo dizer, quer dizer, daquelas áreas, né, do país secularmente mais desassistidas, né, que revelam contradições que vêm de séculos e séculos e que a imagem, na verdade, consegue, de alguma maneira, né, quer dizer, traduzir isso de maneira muito forte, principalmente para as populações que estão, obviamente, nas regiões mais afluentes do país, no Centro-Sul, no Sudeste. Né? E essa relação, quer dizer, ela se mostra muito clara como uma ferramenta de resistência no período da ditadura militar, que é um período de acirramento das contradições econômicas do país, né? E de, obviamente, cerceamento da democracia, quer dizer, um período de ditadura militar, onde as questões sociais tão relevantes, as questões tão necessárias de serem superadas, podem ser visualizadas através da imagem. Há toda aqui uma fotografia e um fotojornalismo de resistência durante o período da ditadura, né, que busca, na verdade, nas contradições existentes, por exemplo, no sertão e no interior do país, uma imagem, né, que é uma imagem de denúncia de uma estrutura mais profunda, né, desse país tão desigual. Nos anos 60 foram anos grandiosos para fotojornalista. Uma das fotógrafas que mais percorreu o sertão durante a ditadura foi Maureen Basiliad. Nascida na Inglaterra, instalou-se no Brasil na década de 1960 e começou a se interessar pela região quando conheceu Guimarães Rosa. Encantada com a leitura de Grande Sertão Veredas, ela ganhou do autor um roteiro para os cenários do romance no interior de Minas Gerais. Chegou a conhecer personagens do escritor, como Manuelzão, e voltou com as imagens do livro A João Guimarães Rosa, publicado em 1966. Nos anos 60 e 70, Maureen foi repórter fotográfica nas revistas Quatro Rodas e Realidade. Ao lado de Cláudia Andujar e outros, fez parte de uma geração de fotógrafos que se embrenhou pelo Brasil em busca das muitas faces do país. As viagens pelo sertão se tornaram frequentes a partir de 1972, quando ela fundou a Galeria de Arte Popular O Bode, com seu marido, Jacques Basiliad, e o arquiteto Antônio Marcos da Silva. Ali, como eles eram muito inteligentes, eles sabiam mesmo quem gostava e sabia fazer o quê, ele mandava a mim e a Cláudia, acho também, para lugares longes. Então, aí eu tive a possibilidade, não de conhecer, mas ter uma pequena noção diária, sabe? Comecei mesmo a ir em lugares mais desertões, fora uma outra matéria da realidade, o Quatro Rodas, foi na Carta de Arte Popular, que viajava ou com o Jacques ou com o Marcos. Porque ali a gente ia mais nos interiores, né? E que lugares vocês visitavam? Muito. Aí a gente
Sergipe, Bahia, lugar que tinha muita cerâmica. Depois, a Pernambuco, onde eu estou dizendo assim, absolutamente sem muita informação, mas Pernambuco muito, todos esses países, está vendo? É interessante, porque são quase países, porque cada um tem a suas semelhanças, mas as diferenças sutis, né? Quando eu fiz as viagens para Guimarães, eu ia sozinha de ônibus, sem ninguém, assim que eu gostava. Ônibus de janela aberta, essa coisa toda. Mas quando fomos para a loja, para a galeria, aí era de carro, assim, entrando, era de Kombi, era assim, de uma maneira mais chão, sabe? Ainda era chão de terra e tudo isso, quer dizer, realmente era uma aventura. Porque sendo eu, depois da Lina Bardi, que fazia isso mais museologicamente, inspirava isso também, essa galeria de arte popular foi uma aventura. Ali que realmente eu acho que conheci os sertões. Nas viagens, Morin ia fotografando a paisagem e a gente dos lugares por onde passava. Um dia mostrou as imagens a outro amigo escritor, Ariano Suassuna, e ele disse que via nelas o Brasil real. Planejaram um livro juntos, mas a introdução que Suassuna prometeu escrever acabou se alongando tanto que virou um livro, inédito até hoje, e que transforma a amiga fotógrafa em personagem. Para montar o seu livro, Morin recorreu então a outro escritor, Euclides da Cunha. Selecionou trechos das 2 primeiras partes de Os Sertões, A Terra e o Homem, e os editou quase como poemas, junto às fotos. O resultado foi Sertões, Luz e Trevas, lançado em 1982 e reeditado agora pelo IMS, que mantém o acervo de Morin. As fotos selecionadas foram feitas no Ceará, em Alagoas e na Bahia. Mas Morin jamais pisou em Canudos. E nem precisou. Num diálogo que atravessa o tempo e a geografia, as fotos expandem o sentido do texto de Euclides, como vemos numa célebre sequência com vaqueiros. Essas foram as fotos que inicialmente encantou o Suassuna. Ele fala e fala e fala desse rosto desse homem. O que tem no rosto desse homem? A força, a tragédia da vida, não? Segundo ele, não? Claro, essa ali é uma das frases mais conhecidas, que não é sempre isso. O vaqueiro criou-se em uma intermitência raro perturbada, de horas felizes e horas cruéis. O vaqueiro criou-se em uma intermitência raro perturbada de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias, tendo sobre a cabeça como ameaça perene o sol, arrastando de envolta no volver das estações períodos sucessivos de devastações e desgraças. Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. Fez-se homem quase sem ter sido criança. Salteou-o logo, intercalando-lhe agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. Cedo, encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. Compreendeu-se envolvido em combates sem tréguas, exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. O seu aspecto recorda vagamente à primeira vista o de guerreiro antigo, exausto de refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calçando as perneiras, de couro curtido ainda, muito justas, cozidas às pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola, e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guarda-pés de pele de veado. É como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. Esta armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol, é fosca e poenta. Envolve o combatente de uma batalha sem vitórias.
Atravessa a vida entre ciladas, surpresas repentinas de uma natureza incompreensível e não perde um minuto de tréguas. É o batalhador perenemente combalido e exausto, perenemente audacioso e forte, preparando-se sempre para um recontro que não vence e em que não se deixa vencer, passando da máxima quietude à máxima agitação, da rede preguiçosa e cômoda para o lombilho duro que o arrebata como um raio pelos arrastadores estreitos em busca das malhadas. Reflete, nestas aparências que se contrabatem, a própria natureza que o rodeia, passiva entre o jogo dos elementos e passando sem transição sensível de uma estação a outra, da maior exuberância à penúria dos desertos incendidos, sob o reverberar dos estios abrasantes. É inconstante como ela. É natural que o seja. Viver é adaptar-se. Ela o talhou à sua imagem, bárbaro, impetuoso, abrupto. Nós estamos separando já desse livro mais de 30 anos, não? E aqui é interessante porque eu fiz uma pequena introdução e a última frase diz assim: nos 80 anos que separam as populações sertanejas aqui retratadas do aparecimento dos sertões, poucas mudanças ocorreram em favor dos habitantes dessas regiões. Resistindo à esmagadura da vida, qual cactus em terra seca, como o sertão na primeira chuva, florescem, entregando-se à trajetória de uma vida fugaz. Estrelas cadentes de nascer, amar e morrer, serão aí, um dia, donos de seus próprios destinos, sem perderem o legado da tradição, sem deixarem de se incorporar à correnteza do devenir. Bom, aí eu digo assim: a este povo devo uma vivência infugível. O que eu estou dizendo aqui é a coisa simples. É que eu acho que eles têm uma essência muito grande que tem a ver com a força e, portanto, a fragilidade de onde vive, não? Essa essência perdura. Só que, claro, os benefícios do hoje, do mundo moderno, da educação, da saneamento, é isso que tem que ter. Mas eu acho que esse viver, não só com o mínimo possível, mas viver com dignamente, física também, mente, mas eu acho que vai mão em mão com a tradição. Não? Isso que é a grande luta. Não? Essa é uma luta que o fotógrafo Evandro Teixeira conhece de berço. A minha vivência em Canudos, a minha história de Canudos é muito interessante, porque foi uma história que eu nasci dentro da história, digamos assim. Ele nasceu em Irajuba, no sertão da Bahia. Desde pequeno, ouvia da avó histórias sobre Canudos que circulam há tempos na região. Mas só nos anos 90 conseguiu visitar pela primeira vez a terra do Conselheiro, quando começou a pesquisa para um livro. Minha avó era daquela região e eu nasci ela contando a história de Canudos, do Antônio Conselheiro, a vivência dela lá no sertão. Falava da história de Canudos, da desgraça, da vivência, da miséria que foi Canudos, da trágica que aconteceu, da coisa louca que aconteceu em Canudos, das pessoas, o sofrimento das pessoas fugindo, tentando fugir, daqueles que conseguiram fugir um pouco antes. Então isso é o que ela falava de Canudos e muito mais coisa que isso me fez chegar a Canudos. Isso foi uma história muito vibrante, muito emocionante para mim. E por que você resolveu fazer o livro? Eu nasci com essa história na cabeça e eu sonhava para conhecer Canudos e vivenciar a história que minha avó me contava. E foi muito mais disso, não foi tanto quanto ela, foi muito mais. O Canudos me deu um ensinamento, uma vivência, uma harmonia. O Canudos entrou tanto na minha vida, tamanho na minha vida, que eu religiosamente volto a Canudos em outubro. Quando enfim chegou a Canudos, Evandro já era um dos principais fotógrafos brasileiros,
com uma cobertura decisiva das manifestações contra a ditadura pelo Jornal do Brasil, onde trabalhou por mais de 40 anos. No interior da Bahia, ele fez milhares de fotos em cidades na Rota de Conselheiro e seus seguidores. Selecionou uma centena delas para o livro Canudos 100 Anos, que lançou em 1997, no centenário do fim da guerra. O livro tem fotos da natureza descrita por Euclides e das ruínas do antigo arraial, que ressurgem sempre que a seca reduz o nível do açude de Cocorobó. Mas os protagonistas são os moradores da Terceira Canudos e arredores. Evandro chegou a encontrar, entre os mais velhos, descendentes diretos dos sobreviventes, que ouviram dos pais e avós histórias sobre a guerra. E descobriu, com os mais jovens, uma nova geração disposta a manter viva a memória de Canudos. A última foto do livro mostra a romaria em homenagem aos mártires da guerra, realizada todo dia 5 de outubro, a data do massacre final. De pé sobre as ruínas do arraial, uma mulher segura uma bandeira com os dizeres Canudos, esperança dos excluídos. Essa foto se diz tudo, é a derrota, é a tristeza, tudo destruído de Canudos. Foi como ficou Canudos. Canudos ficou muito mais do que destruído, ficou incendiada, foi apagada, não ficou nada em Canudos. Então Canudos é uma história esquecida por todos nós. Eu acho que jamais devia ter sido. Canudos tinha que ser contada com mais fundamento, com mais precisão. Eu acho que Canudos não pode ser esquecido. Apesar do Brasil ser nós brasileiros temos uma memória muito curta. Muita coisa no Brasil nunca devia ter sido esquecida. Você pode conferir as fotos de Flávio de Barros, de Maureen Basiliad e de outros fotógrafos que estão no acervo do IMS visitando o nosso site. No próximo episódio do podcast Sertões, História de Canudos, vamos conversar com 2 artistas brasileiros que têm feito muito para que Canudos e a obra de Euclides não sejam esquecidas. O diretor teatral José Celso Martinez Correia e o escritor Milton Atum. Você pode saber mais sobre o podcast na nossa página na Rádio Batuta. O endereço é radiobatuta.com.br. E para conhecer melhor os acervos do Instituto Moreira Salles, acesse o site ims.com.br.